Eu quero ser presidente da OAB por motivos muito simples. Em primeiro lugar, a gente precisa resgatar aquele eu pertenço à OAB. Né? A OAB é a casa do advogado, mas a gente percebe, eu tenho percebido há um bom tempo, e essa é a minha maior indignação, que a OAB cresceu demais, ela acabou entrando 10 mil inscrições por ano, em média, nos últimos 27 anos em que eu me formei. E essa OAB ela não serve todos esses 400 mil colegas. Na verdade, você entra muita gente na OAB, né? Muita gente entrando inscritos novos, jovens advogados que não têm nenhuma mentoria, não têm nenhum suporte, e é por isso que a nossa proposta de 2 anos de isenção para quem entrar, justamente porque esse colega não tem escritório, não tem sociedade, não tem clientes, e ainda mais, Rafael, com essa dificuldade de captação de cliente, que nós precisamos regular, destravar a advocacia através de uma lei diferente de qualquer provimento. Só fechando esse parênteses, eu quero ser presidente da OAB para que todos os colegas voltem a pertencer à casa. Esse pertencionismo é muito importante. Essa coisa de eu pertenço à OAB, a OAB me protege, a OAB cuida de mim, eu pago uma anuidade que vale a pena eu pagar, eu tenho prestação de serviço que todo mundo reconhece pelo fato de eu ser advogado, eu tenho uma condição melhor do que quem não é advogado naquele setor. Então, nós temos muita coisa boa para fazer. E eu sempre digo o seguinte, Rafael, não há nada que 400 mil colegas sobre uma liderança que tenha postura, coragem, ousadia e independência não consigam fazer. O que a gente quer, na verdade, é voltar àquela normalidade, é voltar uma OAB que tenha voz, que tenha no seu DNA o questionamento, né? Aquela OAB protagonista, que ajude as outras entidades, que traga a sociedade civil para dentro da OAB e todos de mãos dadas faremos uma sociedade mais forte, uma imprensa mais forte, um jornalismo mais forte, e aí, com todos eles fortes, a advocacia também fica mais forte. Olha, é óbvio que a OAB tem que ser apolítica e despartidarizada. São coisas que parece que se encontram, né? Mas é óbvio que sim. A OAB não foi criada para ser puxadinho de partido político. Agora, uma coisa é ser puxadinho de partido político. Isso eu sou totalmente contra, porque isso não é a função típica nossa. Agora, o que eu sou a favor é o seguinte: se a classe política quiser ajudar a advocacia, seja bem-vinda, seja de onde for. Nós não podemos escolher políticos para nos ajudar. Todo e qualquer político, na minha gestão, vai poder nos ajudar, mas não vai mandar na OAB. Isso é muito diferente. E outra coisa, Rafael, o presidente da OAB pode, sim, receber a ajuda de todo e qualquer político, desde que ele seja independente, apolítico, apartidário e proponha políticas públicas a favor da advocacia. Porque a OAB tem o papel de propositura de política pública. Isso não quer dizer fazer política. Quando você propõe uma propositura, obviamente, que você propõe um projeto de lei, isso vai passar pelos políticos, pela CCJ, pela Câmara, pela Assembleia, pela Câmara dos Deputados, Senado, mas isso é postura, isso é propositura, isso é agir, isso é levantar da cadeira e dizer o seguinte: olha, nós viemos aqui opinar, muito obrigado pelo convite, e a nossa opinião é essa. Então eu vejo dessa forma, é mais ou menos assim, os políticos não mandam em nós não somos partido político, nós estamos juntos com a classe política que queira nos ajudar. Olha, em primeiro lugar, os candidatos que são rotulados, eles não estão no espírito da OAB, Rafael. Eles estão no espírito do rótulo político. O meu partido é a advocacia. Eu sou candidato à presidência de uma instituição. A eleição política é em 2022. Então, a minha resposta nesse ponto é muito simples e objetiva. Não existe rótulo.
Não existe direita e esquerda numa eleição dessa. Quem se rotula está na eleição errada. O meu partido é a advocacia. Aí me perguntam assim, você é de direita ou esquerda? Eu falo, na OAB eu sou centrado na advocacia. Eu quero saber da função típica da OAB de cuidar e proteger a inviolabilidade dos meus colegas, a prerrogativa dos meus colegas, o plano de saúde deles, a anuidade deles, a relação deles com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com a polícia. É isso que eu quero. Eu quero o advogado feliz, forte, ganhando dinheiro. E, para isso, não dá para ser direita, esquerda, centro, norte, sul. Eu sou voltado para a advocacia. Qual é o seu partido, Scaf? O meu partido é a advocacia. Olha, é muito simples. Se um conselheiro rompe com a própria chapa que o elegeu, é porque ele tem absoluta certeza que a gestão é um fracasso. Senão ele não romperia. Então, eu não quero aqui fulanizar pessoas, Rafael. Eu quero dizer para você que essa atual gestão é um fracasso não só porque ela não transmitiu firmeza, segurança, voz, questionamento. Ninguém conhece o presidente da OAB, ninguém sabe o seu nome. Ele simplesmente não fez uma declaração na pandemia a favor da advocacia. Essa questão do conselho ter rompido com ele é um dos motivos do fracasso da gestão. É um dos motivos da ausência de representatividade. É um dos motivos da apatia. É um dos motivos de não se prestar um serviço adequado e de não se fazer presente perante toda a classe com igualdade de oportunidades. Na verdade, é um clubinho de amigos que está rompendo com outro clube de amigos que era amigo na eleição de 2018. Então, com toda sinceridade, quem rompeu teve muita personalidade de romper. Eu admiro, porque quem rompe é porque discorda. Eu vejo isso como saudável. Agora, eu não posso ver como saudável uma gestão pífia, apagada, que não tem segundo turno e que não providenciou a eleição por certificado digital, a chamada eleição online, que seria muito mais democrática. E olha só, Rafael, quem tem que dar exemplo de cidadania e de democracia é a OAB. Se a OAB não sai na frente numa eleição digital, no meio de uma pandemia, e simplesmente não tem segundo turno quando se tem 400 mil colegas, sinceramente, isso aí é um cartório dos anos 70, não é a OAB do século XXI. Eu sempre digo uma frase, Rafa, e gostaria que você eventualmente pudesse publicar. O mundo mudou, a advocacia mudou, somente a OAB que não enxergou. Isso está comprovado no fracasso dessa gestão. Rafael, eu digo para você que eu vou vencer essa eleição. Eu sou candidato para vencer as eleições. Eu sou oposição genuína, pura. Eu sou a renovação da OAB. Todas as demais chapas são compostas por todos aqueles que estavam com essa situação há mais de 15 anos atrás. Eu não. Basta pesquisar. Então, sinceramente, Rafael, eu não posso me preocupar quantas chapas tem. Nós temos 400 mil advogados, Rafa. Imagina que nós poderíamos ter 50 chapas. Não é verdade? Pelo número de advogados, é muito simples ter 50 chapas. Eu vejo que a nossa chapa é voltada para a recuperação do tempo perdido da advocacia. A advocacia tem descido o degrau. Há mais de 15 anos, as mesmas pessoas que são os meus adversários da situação estavam lá. Por que eles não fizeram o que eles estão falando que vão fazer agora? É essa a minha indignação que me tornou candidato. Então, respondendo muito objetivamente sua pergunta, se pulverizar os votos é uma consequência eleitoral. A minha candidatura é para vencer as eleições. E nós vamos vencer. Você sabe por que as prerrogativas não estão sendo respeitadas? Elas estão em lei. Por que elas não estão sendo respeitadas? Porque ninguém respeita o presidente da OAB. Enquanto você não tiver um líder que seja independente e que realmente defenda as prerrogativas pessoalmente, que vá para a imprensa, que processe,
que busque punir quem não está respeitando as nossas prerrogativas, vai continuar acontecendo isso, Rafael. O fato desse vácuo de liderança que nós temos, um presidente apagado, um presidente segregador, divide a classe, coloca cor na OAB, não une, exclui, não dialoga, não tem princípios, não respeita a diversidade, não respeita o eleitorado, se ausenta, é uma pessoa que se esconde. Como é que os demais poderes e a sociedade civil vão respeitar a OAB dessa forma? Aí a prerrogativa vai junto, esse é o problema. Quando o presidente não impõe respeito, a prerrogativa vai junto. Nós vamos impor o respeito. Nós vamos resgatar a valorização e a dignidade da advocacia com a minha pessoa. Eu vou ser o presidente 24/7. Eu vou ser presidente de portas abertas. Eu vou ser o presidente de todos. Eu vou ser presidido por todos. Muito mais do que ser presidente de todos. O compromisso é simples, Rafael. Basta que a gente cumpra. Basta que a gente tenha postura, coragem, ousadia, experiência e independência. Um presidente da OAB independente, ele se torna 20 vezes mais forte. Então, respondendo muito objetivamente sua pergunta, realmente, as nossas prerrogativas estão sendo violadas. Você viu o presidente do Conselho Federal da OAB ir lá na CPI pedir respeito, exigir respeito? Não. Você viu o presidente aqui de São Paulo falar alguma coisa do desrespeito do que os advogados estão sofrendo na CPI do Covid? Sofreram? Eu não ouvi nada. Então, enquanto continuar essa lacuna de desrespeito, de falta de independência e de falta de liderança, nós vamos ser violados das prerrogativas. Comigo, Rafael, a banda vai tocar diferente. Não vou admitir, jamais admitirei um desrespeito a qualquer colega meu, esteja onde ele estiver. Eu estarei lá presente. Olha, todas as vezes que me perguntam sobre Lava Jato, eu digo o seguinte: a Lava Jato é um procedimento criminal onde a Polícia Federal age de acordo com fatos ocorridos, colhe provas, encaminha o Ministério Público e o Ministério Público denuncia a uma vara da Justiça Federal. Eu quero dizer que a Lava Jato foi muito importante para o Brasil, mas é um procedimento criminal formal como qualquer outro. É isso que as pessoas têm que entender. E que as garantias dos réus e dos advogados que defendem os réus são as mesmas garantias do órgão acusador, que é o Ministério Público. Então, resumindo, a Lava Jato deixou um legado muito importante. Qual foi o equívoco, Rafael? A pirotecnia. Esse foi o equívoco. Se o processo tivesse seguido a formalidade rígida, não teria acontecido o que aconteceu. O que aconteceu, infelizmente, foi um grau de noticiamento tão amplo que se tornou pirotécnico, se tornou uma coisa hollywoodiana. E isso não serve ao processo penal, não serve à advocacia que precisa do devido processo legal. E eu quero que você enfatize isso. A advocacia, tanto quanto o Ministério Público e o Judiciário, são reféns do devido processo legal. Quando o devido processo legal é rasgado milimetricamente, a operação fica anulada. E esse era o meu medo. Eu não gostaria que a operação fosse anulada dessa forma. Eu gostaria que a operação seguisse o seu curso normal. Mas o que aconteceu? Realmente, as pessoas têm que dar a mão à palmatória e têm que admitir seus erros. Houve erros? Houve. Houve equívocos. Aconteceram equívocos. E nesses equívocos, você não pode rasgar a presunção da inocência, o devido processo legal, o contraditório, as prerrogativas da advocacia perante o Poder Judiciário. Então, a minha opinião é essa. Lava Jato, extremamente importante, deixou um legado excepcional. Tem que ser inspiração para outras operações, mas que desde que seja escravo, né, refém do devido processo legal. Porque se isso for rasgado, pode ser que uma nova Lava Jato seja anulada também.
Excelente pergunta. Rafael, uma instituição que arrecada R$ 1 bilhão aproximadamente por mandato, a primeira providência que se deve expor à sociedade e aos pagadores da anuidade, que são os advogados, é a transparência. Mas essa transparência, Rafael, ela não pode ser 99,9%. Ela não pode ser relativa. Ela tem que ser absoluta. Qualquer colega tem que clicar no site da OAB e saber se o presidente da OAB gastou um café na esquina, comeu um sanduíche no bar, por que ele viajou, aonde ele foi, o porquê ele gastou, por que ele abasteceu o carro, aonde ele foi, por que aquele gasto, porque nós precisamos prestar contas não só uma vez por ano, Rafael. Nós temos que prestar contas todos os dias. E isso, com a era tecnológica, é muito fácil. É muito simples. Você digitaliza tudo, você faz a prestação de contas todos os dias, você consegue fundamentar e justificar tudo. Eu te pergunto, você acha que isso existe na OAB? Nós não sabemos onde está o nosso dinheiro hoje. O dinheiro da OAB é de todos os advogados, e não de um grupo de 3, 4 pessoas que decide. Então, a transparência, essa palavra é muito delicada e a mais importante que nós temos. Eu vou implementar a maior transparência absoluta de todo centavo da advocacia jamais visto na OAB. Sabe por quê, Rafael? Porque a coisa mais gostosa que existe é você ser presidente da OAB, sair da OAB, deixar uma marca, um legado e as pessoas dizerem assim: eu vi tudo que o SCAF fez. Ele colocou tudo no portal da transparência. Tudo, centavo por centavo. E é assim que a gente sai de cabeça erguida. Excelente. Essa é a minha maior preocupação. O número de advogados não corresponde às possibilidades do mercado de trabalho. Por que eu vou dar isenção de 2 anos para o jovem advogado? Para ele ter oxigênio, para ele ter vontade de advogar. E no 3º ano ele paga anuidade. Agora, não existiu uma atitude igual a que eu tive, Rafael. Eu, fora da OAB, fiz um projeto de lei, o 1513/21, que está na Câmara dos Deputados protocolado, que beneficia a advocacia nacional, que resgata a segurança jurídica dos condomínios, que resgata o ato jurídico para o advogado, que é privativo do advogado. Por que eu posso fazer isso de fora da OAB e os dirigentes da OAB nunca fizeram? Por que eu me preocupei com o mercado de trabalho e eles não? Por que eles não dão mentoria para os jovens advogados? Por que a Escola Superior de Advocacia não serve mais ninguém? Por que o jovem não tem isenção nos 2 primeiros anos? Por que cobram até o plástico da carteira da OAB quando vão entregar a carteira da OAB para o nosso colega jovem advogado? São essas questões que eu quero levantar, porque a gente precisa mudar isso. A gente precisa encorajar o colega advogado. Nós precisamos dar suporte ao jovem advogado, porque a casa dele antiga era a faculdade. Agora a nova casa dele é a OAB, e ele vai ficar conosco na OAB por muito tempo. Então, o jovem advogado, ele tem que ter mentoria, ele tem que ter coaching, ele tem que saber como se portar. Nós precisamos ensinar isso a ele, que ele não é menor do que ninguém. Ele não é menor do que o professor dele na faculdade que tinha um cargo XYZ. Ele é advogado e a lei garante paridade de tratamento entre todos os operadores do direito. Agora, como nós não temos um líder na OAB, nós teremos um líder. E serei eu vou vencer as eleições. Isso não acontece, Rafael, porque o líder que precisa inspirar o jovem advogado. E é isso que eu quero fazer. Hoje nós não temos isso. Olha só, o nosso projeto é de anuidade R$500. OAB 500. Nós vamos reduzir a anuidade pela metade, vamos reduzir os planos de saúde consideravelmente, sem intermediários,
e vamos isentar o jovem advogado nos 2 primeiros anos e também todos os colegas que já pagaram 40 anos de anuidade. Como que o senhor chegou nesse número, doutor Scaff? Eu chego nesse número por uma questão muito simples. Você precisa ter gestão. A OAB precisa se acostumar à receita e não a receita fazer as vezes dos monarcas que estão lá hoje. Nós temos que acostumar, Rafael, com uma receita menor e com uma melhor gestão, e não com uma receita maior e uma pior gestão. Eu quero uma receita menor, porque dá para fazer muito mais com menos, desde que você tenha uma gestão qualificada, tecnológica e, obviamente, mais participativa. Hoje é possível, sim, a OAB ter uma anuidade reduzida pela metade. Vou voltar à mesma questão. A OAB não se manifestou. Ficou apática, anêmica, amarela, como eles mesmos se chamam. Os advogados ficaram abandonados. Ficaram sem um judiciário presente junto com a advocacia na pandemia. Com o judiciário praticamente fechado. Com as audiências virtuais, às vezes jamais corretas no âmbito virtual, dando problemas para o advogado. Não houve diálogo entre a advocacia e o judiciário para facilitar a vida da advocacia no período da pandemia. Os advogados reclamam que os funcionários não vão trabalhar, que não encontram os juízes. Imagine, Rafael, não encontrar o juiz, não encontrar o funcionário, ter dificuldade com o computador. Toda a tecnologia foi jogada no colo da advocacia, sem nenhum diálogo com o Poder Judiciário. O nosso presidente não dialoga com eles. Pergunte para cada 20 advogados, 19 vão te dizer: passei sufoco no período pandêmico porque a OAB não me deu suporte. Então, nós não tivemos uma declaração do presidente na pandemia. Imagine isso. Escritórios fechados e ele simplesmente silenciou. Como é que nós somos instrumento da cidadania? Nós temos um artigo constitucional ao nosso favor, o 133, e fomos fechados. Como que eu ia pedir uma liminar para você, Rafael, se o meu escritório está fechado? Então, essas coisas não foram debatidas com o poder público. Sabe por quê? Porque nós não temos presidente, nós não temos líder, nós não temos representatividade. A advocacia está abandonada. Nós precisamos recuperar o tempo perdido para levantar a moral dos colegas e dar igualdade de oportunidades a todos. Olha, essa é a postura dos incompetentes. É a postura daqueles que estão no século passado. É a postura daqueles que não se importaram com a pandemia, com a saúde dos colegas. É a postura de antidemocráticos que não querem uma maior participação dos advogados na eleição. É muito simples. Eles são incompetentes. Eles querem permanecer no poder com a baixa adesão no dia da votação. Então, eles são inimigos da advocacia. Quem vai contra uma eleição online, Rafael, é inimigo da advocacia em todos os sentidos. A tabela de forma alguma. De forma alguma. A advocacia, principalmente no interior do Estado, ela vive muito de assistência judiciária. E eu te pergunto o seguinte: qual foi a atitude da atual gestão para melhorar a tabela da assistência judiciária? Ele nunca foi ao governador. Ele não fez absolutamente nada. A tabela da assistência judiciária, nós apelidamos ela de bolsa esmola. É por isso que a advocacia está desgastada, desanimada, está entristecida, porque nós não temos um líder que vá ao governador e diga: governador, essa tabela da assistência judiciária é deprimente para a advocacia. Isso aqui não faz jus a um advogado que tem responsabilidade civil e penal quando cuida de um processo, receber essa mixaria para cuidar de um processo. É isso, Rafael. A gente precisa dialogar com os poderes. Sem diálogo, nós não vamos mudar nada.
Aqui ninguém vai processar o governo do Estado para mudar a tabela da assistência judiciária. Nós vamos convencer o governador que está errado, que precisa ser aumentado, que isso vai trazer um benefício para a sociedade e um benefício para a advocacia. A atual gestão é completamente ausente, apagada e incompetente nesse ponto. Na minha gestão, isso não vai acontecer, porque eu não vou permitir ativismo judicial. Juiz não legisla, juiz cumpre a lei. E se ele está fazendo isso, ele merece correição parcial, corregedoria e CNJ. Por isso que eu digo para você, Rafael, comigo a banda vai tocar diferente. Nenhum juiz vai arbitrar do fígado honorários. Ele vai arbitrar de acordo com o que está na lei. E eu acho isso muito simples. Agora, por que isso está acontecendo? Porque o judiciário não está respeitando a advocacia. Sabe por que não respeita a advocacia? Porque não existe um presidente de respeito. Eu quero deixar marca para a advocacia e um legado de luta. O que é o legado de luta? É destravar a advocacia, é se preocupar com o jovem advogado, é fazer com que o advogado possa fazer publicidade nos meios sociais através de uma lei com responsabilidade e regramento. Eu quero igualdade de oportunidades. Eu quero que os honorários sejam justos. Eu quero o pagamento de consultas. Eu não quero ativismo judicial, eu quero diálogo com o judiciário. Eu quero estar presente na CCJ, da Câmara dos Vereadores, da Assembleia e em Brasília, discutindo proposituras para os colegas. Eu quero me dar bem com o jornalismo, com a imprensa, com o judiciário, o Ministério Público, a polícia, com todos os órgãos da sociedade civil. Nós temos que debater não só os colegas advogados, nós temos que debater uma sociedade melhor, um país melhor. É essa marca que eu quero deixar. Um presidente que defendeu a advocacia na pessoa de todo colega e de toda advogada mulher. É isso que eu quero. Eu quero que eles saibam que eu estou lá para protegê-los, para cuidar deles. E esse sentimento, Rafael, não existe na OAB mais. Eu quero cumprir o meu mandato com o seguinte sentimento: o SCAF cuidou da gente. Ele fez todo o possível por nós. Ele lutou. Algumas coisas ele conseguiu, outras não. Mas ele lutou todos os dias pela advocacia.